Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor Cruz, diretor do Nota 11, autor do livro Constituição Federal anotada para concursos e aquele maluco que fez aquele resumão gratuito da Constituição Federal, que você já deve ter baixado aí na internet. Afinal, foram mais de 500 mil downloads. Mas se você não baixou ainda, se preocupa não. Tem um link aqui embaixo para você baixar. Eu estou muito feliz, muito entusiasmado da gente começar hoje as comemorações de mais um aniversário do Nota 11, esse projeto magnífico que eu tenho a honra de presidir e que está causando um impacto social tremendo aí nos concurseiros. E para que a gente possa iniciar essas comemorações, eu resolvi dar de presente para vocês, no nosso aniversário, esse workshop, onde a gente vai, através de 3 vídeos, lhe dar o passo a passo prático para que você consiga conquistar a sua aprovação. E mais que isso, uma aprovação que seja inteligente e acelerada em qualquer cargo público que você se propôs. Eu vou tentar te passar nesses 3 vídeos toda a minha experiência de mais de 16 anos como servidor público, mais de 11 anos respirando o concurso público todos os dias, a experiência de quem já teve mais de 100 mil alunos sob a sua tutela. E por falar nisso, nesses alunos, nossa, é uma coisa fantástica ser professor, né? Toda vez que você entra numa sala de aula para dar uma aula, que a gente vai dar uma palestra, e você vê aqueles alunos ali, é como se a gente voltasse no tempo e a gente começa a se enxergar nesses alunos, né? E aquele brilho nos olhos, isso é fantástico. Porque você vê que está todo mundo ali com aquele sonho que um dia você já compartilhou também. Eu não estou falando do sonho da aprovação, não. Eu estou falando do sonho da gente poder ganhar dinheiro de verdade, né? Ter tempo e dinheiro para poder viajar, tranquilidade para ser um pai de verdade, um filho de verdade, um marido, uma esposa de verdade. Aquela tranquilidade mental que eu acho que todo mundo está buscando aí no concurso público. Você compartilha desses mesmos sonhos que eu compartilhava? Bom, então nesses 3 vídeos, a gente vai abordar no vídeo 2 e no vídeo 3 algo muito importante, que é o passo a passo para que você consiga acelerar a sua aprovação. Mas nesse vídeo 1, a gente vai abordar algo bem mais importante. A gente vai falar agora sobre como ter uma aprovação inteligente. Isso é algo que é ignorado por muita gente. Muita gente. E eu posso falar o seguinte, a maioria dos meus alunos não liga muito para isso. E, infelizmente, por causa disso, eles acabam transformando o seu grande sonho, esse grande sonho de ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, ter tempo para viajar, comprar o que quiser, dinheiro, né? Transforma esse grande sonho numa ilusão. Transformam as suas vidas em um martírio ou então, infelizmente, se tornam um conquistador de infelicidades e frustrações. Eu não quero que isso aconteça com você. E é por isso que eu quero iniciar o workshop com esse tema. A aprovação inteligente. Ok? E quando eu digo uma aprovação inteligente, eu quero lhe falar algo que é óbvio, mas que as pessoas não se atentam a isso. É muito melhor você dar um passinho bem dado, devagar, mas na direção certa, do que você sair correndo para a direção errada. Entendeu? Então, existem 3 problemas clássicos que vão te impedir de ter uma aprovação inteligente e é o que mais ocorre aí fora. Primeiro problema, a pessoa passa num concurso público para o qual ela não tem perfil comportamental. Olha, eu sou servidor público federal há 16 anos, já fui militar, já fui do Poder Executivo, já fui do Poder Judiciário. Eu te falo uma coisa assim, triste. Você não tem noção da quantidade de pessoas, das milhares e milhares de pessoas, servidores públicos que estão aí nos seus cargos, sobrevivendo, empurrando a vida com a barriga, tristes. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque a pessoa sofreu, né, para passar, a pessoa batalhou, e depois de toda essa luta, ela chega lá e tem essa frustração. É o pior caso. Tem um segundo problema também que me deixa muito triste, que é aquela pessoa que é tão focada, tão determinada, que resolve estudar para concurso e vai estudar,
mas se esquece que existem duas coisas ainda mais importantes que o estudo: a família e a saúde. Olha, eu conheço muita gente, não é pouca não, que ficou nessa neura de concurso é estudar, estudar, estudar. E entrou num processo de divórcio, foi parar no hospital, brigou com os filhos, fica tomando remédio controlado. Às vezes a coisa é tão grave e sequer chega para sentar a bunda na cadeira para fazer a prova. Ou então vai fazer a prova, mas sem tranquilidade mental nenhuma. O que adianta? Olha, cara, você resolveu estudar para concurso? Estuda. Mas cuida desses dois pilares, sua família e sua saúde. Dá manutenção mínima. A gente vai aprender, até o final desse vídeo, claramente como você pode estudar com muita qualidade e, ao mesmo tempo, também cuidar da sua família e da sua saúde com muita qualidade, sem prejudicar essa parte da sua vida. E não comete também o terceiro erro, não, que vai te impedir de ter uma aprovação inteligente, que é o pensamento de perdedor. Desculpa usar essa palavra forte, né? Perdedor, mas é verdade. Olha só, você está aí com todo um potencial dentro de você, na sua única vida. Você acredita que tem gente que fica assim? O quê? Juiz federal? Auditor fiscal? Auditor do TCU? Promotor? Defensor? Que? Eu? Isso não é pra mim, não. Olha de onde eu vim. Olha a minha base escolar. Não, se eu tiver um concursinho de nível fundamental, para mim já está de bom tamanho. Nível médio, no máximo. Olha só. Até o final desse vídeo, você vê claramente que você não tem motivos para ter esse pensamento. Até o final do terceiro vídeo, você já vai ter ferramentas práticas para você fazer um passo a passo para você conquistar qualquer cargo público que você se propôs. Então, desde já começa a tirar esse pensamento da sua cabeça, esse pensamento que te limita. E nós agora vamos começar a ver algumas ferramentas, eu vou começar a lhe passar essas ferramentas para você dar seu primeiro passo bem dado, mas o primeiro passo para o lugar certo. E assim conquistar a sua aprovação inteligente e você conseguir realmente viver esse sonho que você tem de ter tempo, dinheiro e uma família de verdade ao seu redor. Ok? Vamos iniciar então. Para iniciarmos então, como a gente vai resolver esses problemas, eu gostaria de lhe perguntar, meu amigo, minha amiga, você me permite te chamar assim, né? Por que você resolveu prestar concurso público? Me diga rápido, qual é o seu porquê ser um servidor público? Vamos além. Por que você decidiu prestar esse determinado cargo público que você tem aí em mente? Olha só, concurso público atualmente é uma batalha. É uma coisa dura demais. Você tem que ter uma motivação. Por que você vai entrar de cabeça nessa guerra? O Nietzsche dizia uma frase que eu adoro, que é: aquele que tem um grande porquê para o qual viver consegue suportar qualquer como. Olha que coisa linda. Aquele que tem um grande porquê para o qual viver consegue suportar quase qualquer como. Então, muita gente está aí se preocupando. O que eu preciso estudar para ser auditor fiscal? O que eu preciso estudar para ser defensor público? O que eu preciso estudar para ser analista? Agora, o que é só o final da história. Antes de a gente chegar no o que estudar, a gente precisa saber primeiro como estudar, que a gente vai tocar nesse ponto no vídeo 2 e no vídeo 3, e principalmente por que estudar. Entendeu a sequência? Por que estudar? Como estudar para só então você se preocupar com o que estudar? Isso é muito importante. E sempre que eu falo dessa sequência, por quê, como e o que, para os concurseiros, para ficar bem claro para eles o que eu quero dizer, eu gosto de falar da história de um triatleta amador chamado Chris McDonnell. É uma história fantástica. O Chris, ele era um triatleta que ele sempre levava a família dele para assistir às suas provas, né? E os filhos dele eram entusiastas do pai, né? Aqueles filhos assim, que ficava sempre acompanhando o pai, era um herói para eles, né? Só que, infelizmente, em dezembro de 2012, um atirador entrou na escola onde estudava a filhinha mais nova deles, a Grace, de 7 anos,
e matou 20 crianças, inclusive a filha dele, a Grace. E ele ficou devastado, a cidade ficou devastada. Era uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos, de 28 mil habitantes. Olha, eu sou pai de 2 filhos, eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas você imagina como deve ser a dor de uma pessoa perder um filho, ainda mais nessas condições. E o Chris tinha combinado com a família dele de vê-lo assistir a competir o Ironman do Havaí. Agora você imagina em que condições que ele iria para essa prova. Só que ele teve uma ideia. Ele resolveu usar o Ironman do Havaí para que ele pudesse levantar a cabeça e mostrar para a família dele e para essa cidade inteira que estava devastada que eles podiam sim também levantar a cabeça e seguir em frente. Para poder ficar mais claro, eu vou passar um videozinho rápido, para você saber um pouco mais dessa história do Chris e te explicar por que ela se encaixa exatamente no que você precisa. Não importa o que o dia lhe tirou, não importa o que a vida lhe tirou. Você sempre pode colocar um pé na frente do outro e você segue em frente e você cruza a linha de chegada. Pancada, né? Nossa, eu uso esse vídeo nas minhas palestras, já assisti mais de 100 vezes, mas toda vez que eu assisto até hoje eu fico arrepiado. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas até hoje eu me arrepio. Tenho 2 filhos e fico imaginando essa dor e essa força que o Chris tirou. E eu gosto de passar esse vídeo para o concurseiro porque você concorda comigo que os concursos públicos atualmente estão bem próximos de uma prova de Ironman? Não é uma corridinha, não. É uma prova longa, de meses até anos, em que você precisa desenvolver diversas habilidades, estudar matérias de direito, matérias de exatas, português, língua estrangeira. Não é fácil não, é pancada. Mas você viu só a grande sacada do Chris? Ele usou aquele ponto que a gente falou, o porquê. E ele foi além, ele se vestiu com o porquê dele. O uniforme do Chris estavam com as cores preferidas e o nome da filha dele que foi assassinada. Olha só, você imagina que ele pensou em desistir em algum momento da prova? Pode até ter pensado, mas eu tenho certeza que bastou olhar para aquele uniforme que rapidamente esse pensamento sumiu, ele teve um gás extra para continuar em frente e continuar e cruzar a linha de chegada. Por isso, desculpe, mas eu volto naquele ponto. Qual é o seu porquê? Qual é o seu grande porquê para resistir esse Ironman dos concursos públicos? Se você descobriu, ótimo. Se não descobriu, busca. Mas quando você souber o seu porquê, gruda nele, se veste com ele,
metaforicamente falando, né? Vale tudo nesse ponto. Faz um cartaz, escreve. Eu disponibilizo aqui nos downloads para você um termo de compromisso, onde você pode dizer, fazer um termo de compromisso com você. Eu vou passar no cargo tal, eu vou passar na data tal, eu preciso e vou vencer por quê? E você documenta ali o seu porquê. Esse ponto é essencial, porque eu poderia fazer uma palestra daqui das mais motivacionais possíveis, mas se você não criar essa retroalimentação, essa chama dentro de você, diariamente, uma hora ela vai esvaziando, 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 e quando você vê, nem lembra mais daquela chama que te fazia impulsionar para frente. Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar contigo. Acha o seu porquê, gruda nele e coloca ele na sua frente para que você fique retroalimentando essa chama dentro de você e naqueles momentos mais difíceis você consiga botar um passo na frente, seguir em frente, cruzar a linha de chegada. Ok? Eu já ia me esquecendo. Quando você cruzar a linha de chegada e conseguir a sua aprovação, não esquece de mandar um e-mail para o Nota 11 e falar: Vitor, consegui! A gente vai comemorar junto a sua vitória. E eu vou ficar muito entusiasmado, como eu fico cada vez que eu recebo um e-mail desse. E para você entender por que eu fico tão entusiasmado, eu vou te contar um pouquinho da minha história com concurso público. E você vai saber que eu tô falando, o que eu estou falando. Bom, quando eu tinha 23 anos de idade, eu era segundo-tenente da Marinha, oficial, e eu decidi que eu queria uma outra vida para mim. E resolvi jogar tudo pro alto. Abandonei a carreira para me tornar um desempregado. E além disso, eu fui processado pela União a pagar uma dívida em valores de 2007 de quase R$200 mil. Imagina só, no mundo de hoje em dia, alguém abandonar uma carreira vitalícia com um salário bem razoável aos 23 anos de idade para se tornar um desempregado e ainda mais com uma dívida de R$200 mil. Se começar do zero é difícil, imagina começar do menos de 200. Bom, mas eu tinha um grande porquê. Eu queria, nessa minha única vida, fazer algo que realmente tivesse valor, tivesse um impacto social, que eu pudesse expressar todo o meu potencial de vida. Esse foi o meu porquê. É óbvio que, para não dizer outras coisas, o adjetivo mais amistoso que eu recebi foi de louco, né? Olha o que esse louco está fazendo. Agora, eu te pergunto, quem que é louco? Aquele que tenta ir atrás dos seus sonhos e extrair o máximo do seu potencial de vida? Ou aquele que, por medo, resolve deixar a sua vida de lado? Bom, aceitei as críticas, mas fui atrás do que eu achava que era certo naquele momento. Não demorou muito para eu ter a primeira oportunidade de mostrar para esse pessoal que eu estava certo na minha decisão. Depois de quase 20 anos, saiu o primeiro concurso para auditor fiscal do Rio de Janeiro e era um cargo que eu estudava, era meu foco de estudo. E eu continuei estudando com muito afinco e chegou no dia da prova, o que aconteceu? Eu fui muito bem, de tanto que eu estudei. Só que, como diz por aí, a vida é uma caixinha de surpresas. E eu fui desclassificado do concurso porque eu não consegui o mínimo por uma única questão, em uma única disciplina das cerca de 20 disciplinas do concurso. A pancada bateu forte, mas fazer o quê? Levantar a cabeça e continuar em frente. Um ano depois, uma nova oportunidade. Agora eu mostro que eu estava certa. Eu fui lá com um ano de bagagem a mais nas costas, muito preparado. O que aconteceu no dia da prova? Eu fui muito, muito bem. Bem melhor do que aquela primeira. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Lá vem a vida de novo e te dá uma banda. Eu fui novamente desclassificado do concurso. Novamente, por uma única questão de uma única disciplina das cerca de 20 disciplinas do concurso. Novamente, na época a FGV, me derrubava do mesmo concurso, que era um sonho para mim, por uma única questão. Só que nesse momento o baque foi muito mais feio.
eu me senti atropelado por um caminhão. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas foi o que eu senti naquele momento. Desculpa, eu vou tirar aqui para poder... que tá até me dando um sufoco. Foi um momento de muita dor para mim. Foi muito sofrimento. Eu lembro que eu passei mais de uma semana recluso, tentando entender o que estava acontecendo. E nessa época, a situação financeira já não era muito boa, porque eu já estava desempregado fazia quase 1 ano e meio. O dinheiro estava acabando, estava desempregado. E eu vou te falar uma coisa. Eu comecei sim a acreditar que tudo aquilo que estavam falando de mim, que eu tinha sido um louco, um idiota, era a verdade. Eu não tenho vergonha de falar que eu chorei muito. E precisei absorver, né, aquela dor e passar 1 semana, 2 semanas para começar a realmente entender o que estava acontecendo. E nesse momento eu comecei a voltar ao mundo. Eu lembrei que eu estava inscrito num concurso que eu nem estava dando bola, que foi o concurso de analista do TRE de Goiás. Por que eu não estava dando bola para esse concurso? Não era meu foco de estudo. Tinha um monte de disciplina que eu nunca tinha visto na vida, processo penal, processo civil, uma informática completamente diferente, direito eleitoral, regimento interno. E só faltavam 2 meses para a prova. Só que eu falei assim, se eu não passar nesse concurso, o que eu vou fazer da vida? Vou currículo debaixo do braço procurar emprego? É esse concurso que eu tenho, já estou inscrito, é esse concurso que vai ser. E só faltavam 2 meses para a prova. O que se faz nesse momento? Bunda na cadeira e estuda. E foi isso que eu fiz. Sentei minha bunda na cadeira e estudei. Eu estudei tanto que eu entrei num estado de tensão tão grande, que eu não consegui dormir na véspera da prova. Eu lembro de chegar na madrugada, eu sentei na beirada da cama e falei assim, Senhor, por favor, e essa agonia termine amanhã, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa pressão. E então, foi nesse momento que a vida me ensinou 3 grandes lições. E eu espero que você anote, não no papel não, anota no seu coração essas 3 grandes lições que a vida me ensinou e certamente servem para você. A primeira delas é que, por mais que as pessoas não entendam, você nunca está errado em sua decisão, por maior que ela seja, quando você tem um porquê tão grande quanto te respaldando para isso. Se você tem um porquê tão grande quanto respaldar a sua decisão, você nunca está errado. A vida me ensinou isso. Segunda coisa que a vida me ensinou. A vida me ensinou que ela é dura sim. E que ela vai te bater. Nada vem fácil, porque é papel da vida te testar para ela poder saber até onde você é merecedor de conquistar isso que você está indo atrás. Então ela vai te bater sim, mas se cada vez que ela te bate, você levanta, aí acontece a terceira coisa, a terceira lição que eu aprendi. Quando você mostra para a vida que você não vai desistir tão fácil, uma hora ela cansa de te bater. E ela se rende à força da sua determinação. E nesse momento, então, é comum que aconteça uma coisa maravilhosa. Você alcança muito mais do que você foi atrás. Você alcança muito mais do que você buscou. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, eu fui lá fazer a prova, aquelas provas objetivas do TRE. E eu tive a maior nota do concurso naquelas provas objetivas ali. Não teve mais caixinha de surpresas. Eu tomei posse e até hoje o TRE foi o melhor lugar que eu trabalhei dentro do serviço público. Olha que maravilha. E não acaba por aí não. Em menos de 5 anos, eu já nem era mais um concurseiro desesperado, desempregado, pensando o que ia ser da vida dele. Eu já era um professor de renome nacional, reconhecido nacionalmente, com 7 livros publicados, mais de 20 coordenações de projetos educacionais e projetos editoriais. E mais que isso, eu criei o Nota 11, esse projeto maravilhoso, que hoje concretiza a minha missão de vida, causando um impacto social tremendo, democratizando o ensino no Brasil, esse país que carece, né, de uma educação de qualidade. Eu consigo concretizar uma missão de vida através do meu trabalho. E foi além,
Porque as vitórias profissionais nem é o melhor. Hoje, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu sou aquele pai brincalhão, sabe? Que usa os filhos de desculpa para se divertir. Hoje eu consigo equilibrar facilmente a minha família com o meu trabalho, concretizo a minha missão de vida. E tudo isso porque eu não desisti. E aprendi aquelas 3 lições que estou compartilhando com você hoje. E já que eu toquei nesse ponto, olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta o seguinte. Não sei se você sabe, mas eu tenho atualmente 7 ocupações profissionais. 7. E ao mesmo tempo, eu sou um pai muito presente. Sou um dos melhores amigos do meu filho ali, né? Dos meus filhos, né? Eu tenho um orgulho danado. Vou pra piscina de bolinha mesmo, desço no escorregador mesmo, não tô nem aí. E eu consigo conciliar facilmente a minha saúde, minha família, com todas essas minhas 7 ocupações profissionais. E como é que eu faço isso? É nesse ponto que eu queria tocar com vocês. Muita atenção. Guarde isso também no seu coração. Você precisa aprender a fazer escolhas inteligentes. Você precisa aprender a trocar quantidade por qualidade na sua vida. Você precisa ter claramente à sua frente se aquilo que está fazendo é realmente algo que está te levando para seus reais objetivos de vida, ou se está apenas te desviando do foco, gastando o mais precioso recurso que você tem na vida, que é o seu tempo. Tempo que você tem para cuidar da sua saúde, você está com a sua família, com seus amigos, vivendo. Então, comece a trocar quantidade por qualidade. Olha, mas se eu falar para você que isso é fácil, eu seria o maior mentiroso do mundo. Isso não é fácil. Isso é muito difícil. Você precisa entender que isso é um processo. É um processo muito difícil porque, entrando um pouco na neurociência, por favor, não guarde esses nomes, mas você tem uma parte pequenininha do cérebro que se chama córtex pré-frontal. Finge que eu não te falei isso. Mas essa partezinha, ela corresponde a 5% do teu cérebro. É a parte que comanda a tua razão, as suas decisões racionais. Acontece que o resto do teu cérebro, os outros 95%, são governados pelo inconsciente. É uma briga injusta, na verdade. É como se fosse um homem pequenininho aqui lutando contra um elefante. Você consegue pegar um elefante e sair arrastando ele? É óbvio que não. É óbvio que você não consegue arrastar o elefante. A grande sacada, então, é você aprender a domar o seu elefante. Você fazer com que o seu elefante vá sozinho para a direção onde você quer ir. E olha que legal. Quando você aprende a domar o seu elefante, você nem precisa fazer força. Ele te carrega inconscientemente para os seus reais objetivos de vida. E quer saber mais? Você não vai achar isso no Google, não vai achar isso batendo papo na esquina, mas eu vou te contar agora como que você vai fazer para domar o seu elefante em 6 simples passos. Olha que maravilha! Então, para domar o seu elefante são 6 passos simples, que começam em algo que a gente já viu, uma decisão racional baseada por um forte porquê. Então você toma a decisão. Elefante, é para lá que eu quero ir, ok? Não fique indo para o lugar que vai me atrapalhar. É para lá que eu quero ir. Por quê? Então você já mostra para o teu inconsciente, o teu sistema límbico, mais uma vez, esquece que eu falei isso, não decora esses nomes, que você já tem muita coisa para decorar. Então a parte racional fala para a parte inconsciente. É para lá que eu quero ir, por que isso? E você tem que criar o segundo passo imediatamente, que eu chamo de ponto de ancoragem. Você tem que criar algo para você ancorar o seu porquê. Porque senão o que acontece? Você toma uma decisão. Elefante, é para lá que eu quero ir. No dia seguinte você vai. No outro dia você vai. Quando chega no terceiro dia, para onde eu queria ir mesmo? Não, eu vou sentar aqui no sofá, vou ver novela, vou assistir um joguinho de futebol. Não é assim que acontece? A chama vai apagando, 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 até não ter mais chama nenhuma. Então, toma uma decisão racional e baseia essa decisão por um forte porquê. E ancora esse seu porquê em algo. Pode ser o termo de compromisso que está aqui embaixo para você baixar. Pode ser um painel de fotos. Pode ser a foto do seu filho, a foto da sua mãe.
a foto daquela casa que você quer comprar, ancora o seu porquê em algum lugar próximo da onde você estuda, para você sempre se lembrar dele todos os dias, assim como o Chris McDonald fez, né? Passo 1, decisão racional. Passo 2, pontos de ancoragem. E então chega o passo 3. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que é tão difícil domar o elefante? Porque essa parte inconsciente do cérebro, ela passa o dia todo pensando em apenas duas coisas: fugir de uma dor e alcançar um prazer imediato. Já percebeu isso? O que acontece? Você bate aquelas pratadas final de semana, né? Só churrasco, pão de queijo. Aí quando chega no domingo à noite, você decide: amanhã de manhã, segunda-feira, eu vou calçar o meu tênis 6 horas da manhã, botar o despertador para tocar e vou dar aquela corridinha para queimar as calorias. O que acontece quando o despertador toca? Elefante, e aí? Vamos embora correr? Ah, sai daí, pô, eu quero dormir. Ah, que isso, pô, vamos dar aquela corridinha, tá precisando. Já falei que eu vou dormir. Você já perdeu a guerra. O elefante sempre vence. Segundo ponto, você trabalha o dia inteiro. Aí você chega em casa cansado, daquele trabalho exausto. Nossa, agora eu vou estudar. Aí o elefante fala assim: tá, mas antes, deixa eu buscar o prazer de sentar aqui no sofá e ver um filminho, uma novela, dar uma entradinha no Facebook, de leve, só para ver o que está acontecendo no mundo. Quando você vê, já era, o elefante sentou a bunda ali e ninguém vai tirar ele dali. É muito difícil domar o elefante porque ele quer, a todo momento, fugir de uma dor, de algo que é penoso e buscar prazer. Então a grande sacada é você começar a associar a dor e o prazer àquilo que te leva aos teus objetivos. Associar a dor àquilo que não contribui para seu objetivo e associar prazer ao que contribui para você continuar dando passos na direção correta. E mais que isso, depois que você associar, se convencer daquilo. É preciso você todos os dias fazer um exercício de convencimento de que você sentar a bunda para estudar é a melhor coisa que você pode fazer. Você se imaginar vivenciando a aprovação, vivenciando a conquista do teu sonho, para você se convencer que não tem prazer melhor naquele momento do que você sentar para estudar. É claro que aqui no Nota 11 a gente já te ajuda muito nisso, né? A todo momento a gente tenta criar um material que seja leve, que seja motivador, para que você fique se sentindo num videogame em vez de estudar. Você sinta que você está tendo prazer em estudar através de uma linguagem mais acessível. Se você acha que a gente não está tendo, fala com a gente, porque a gente tem todo o interesse em fazer com que seu estudo seja o mais prazeroso possível, porque a gente sabe que a gente precisa disso para poder convencer o seu elefante a continuar estudando com a gente e continuar te ajudando a dar passos na direção correta. E, ao mesmo tempo, você tem que associar a dor, vivenciar a dor de que o que acontecerá se você deixar o estudo de lado para se render às tentações aí do Facebook, das redes sociais, da televisão. Então, assim, você começa a direcionar o seu elefante, convencendo ele para que ele vá para seus reais objetivos. E uma vez que ele está indo para lá, ele começa a te carregar. No início é penoso, porque você tem que ir, vai elefante, mas depois ele começa a te arrastar para lá e vai na inércia. É muito legal isso. Mas você precisa fazer com que ele realmente entenda. Então vem o quarto passo, que é a repetição inteligente. Não adianta só você vivenciar aquela sua aprovação. Você precisa repetidamente criar aquela rotina para você formar um hábito de andar na direção correta. Então, procura. Por que eu chamo de repetição inteligente? Porque esse hábito é melhor formado se você efetivamente faz disso uma rotina. Senta para estudar no mesmo local, no mesmo horário, cercado das mesmas coisas. Quanto mais previsível for para o seu elefante essa rotina, mais fácil esse hábito vai ser internalizado na sua mente. O pessoal costuma dizer que com 21 dias de rotina,
você passa a criar um hábito. Então, assim, durante 21 dias vai ser um pouco duro você tentando convencer o seu elefante, mas depois disso cai na inércia. O hábito é aquilo que a gente faz inconscientemente. Você vai já chegar, sentar no seu local para estudar e devorar aquelas informações. É muito legal isso. Mas precisa ainda de um quinto passo, que é você valorizar e comemorar cada pequena vitória. Sim, você sentou para estudar, conseguiu um dia, se propôs a estudar 1 hora, você foi lá e estudou com qualidade de 1 hora, sem nem triscar no teu celular, sem nem ligar o controle remoto. Comemora. Pô, Vitor, mas é 1 horinha de estudo. Não interessa, foi uma vitória. Quando você comemora a tua vitória, fica feliz com aquele resultado que você alcançou, é como se você dissesse para o teu cérebro assim: olha só, elefante, tá vendo, cara? A gente conseguiu, a direção é essa, a gente está indo, cara. Continua. Comemora cada pequena vitória que você conseguiu no seu estudo. E lembre-se, uma maratona é longa, não é? Mas ela consiste em diversos pequenos passos dados na direção correta. Um passo que sai dali já não é uma linha de chegada cruzada. Então, qual é a importância disso aí? Cada passo é importante. Comemore cada passo na direção correta. E tem o 6º passo ainda, que é o quê? Você reavaliar tudo isso, toda a sua rotina e ver se ainda existe mais alguma coisa para você colocar de bom na sua rotina ou tirar dela. Eu vou te passar aqui uma dica. É mais fácil você começar a trabalhar um hábito por vez. Não tenta, de um dia para o outro, virar o super-homem, a super-mulher e reformular todos os seus hábitos, não. Encadeia numa prioridade. Qual é o mais importante que você tem agora? Qual é o 2º, 3º, 4º? E vai, aos poucos, inserindo hábitos de qualidade na sua rotina. Aos poucos, trocando quantidade por qualidade. E lembre-se, eu não estou falando de domar o elefante apenas para o estudo. Eu estou falando você criar todo um processo de reformulação dos seus hábitos para que a sua rotina seja uma rotina de qualidade para a sua família, a sua saúde, o seu lazer e o seu estudo. Eu vou te contar agora um segredo, guarde muito bem isso. A sua família pode até querer que você passe mais tempo com ela. Mas antes de se preocupar em passar mais tempo, se preocupe em passar um tempo de qualidade. Estando efetivamente presente, ainda que no pouco tempo que você fica lá. E compartilha com ela as suas decisões, o seu porquê, os seus objetivos, para ela poder entender o quanto você está determinado e faz sentido tudo isso que você está dizendo. E o pouco tempo que você vai ficar com ela, passa de um tempo de qualidade efetivamente presente. Se você trabalha, vou te contar uma coisa. O teu chefe, os teus clientes, não querem mais tempo seu de trabalho, não. Eles querem mais valor, que você entregue um trabalho de qualidade. Se você consegue entregar valor, um trabalho de qualidade, você consegue, inclusive, ganhar mais trabalhando menos. Nem mesmo a sua mente quer que você passe mais tempo de lazer, não. Ela quer um lazer de qualidade. Um tempo que você fique ali, ainda que curto, mas que você relaxe de verdade. Assim como o seu estudo não precisa de mais tempo. E a gente vai ver isso claramente no 2º e no 3º vídeo. O que seu estudo precisa é ter um tempo de estudo de qualidade, onde você realmente aprende de forma sólida aquilo que você estudou. Você aprenda algo que seja importante para aquele objetivo que você está tendo. Tudo bem? E como que você troca quantidade por qualidade e tem todo esse processo que eu falei? Através desses 6 passos de domar o elefante. Olha que coisa maravilhosa. Bom, agora então que a gente já passou pelo problema 1, problema 2 que eu disse no início do vídeo, falta apenas a gente abordar o 3º problema. Lembra que eu falei que tem gente aí que fica pensando: nossa, eu nunca vou ser um auditor fiscal, nunca vou ser juiz federal, isso não é para mim, isso é para os outros. Olha de onde eu vim, eu nunca vou conseguir ser isso para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Usando essas ferramentas que a gente falou até aqui, e ainda mais aquilo que a gente vai ver no 2º e no 3º vídeo,
Não tem motivo para você pensar nisso. Não tem motivo para você cogitar que você não tem capacidade, não tem potencial para ser o que quiser dentro do serviço público no Brasil. Quer ver só? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual a diferença de algo possível e algo impossível? Sabe qual é? É a existência de uma referência de possibilidade. Faz sentido isso que eu estou falando? Algo impossível é somente aquilo que você nunca viu ninguém fazer. É impossível, nunca ninguém fez. Mas só que a partir do momento que alguém vai lá e faz, vira uma referência de possibilidade. Eu vou te contar uma historiazinha rápida, que talvez você até já conheça, que é a história do Roger Bannister, um corredor. Ele quebrou um recorde mundial em 1954. Nessa época, achavam que era impossível o ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Era uma limitação do ser humano. Não, isso é impossível. O ser humano nunca vai correr porque é um limite. Ele falou assim, por quê? Só porque ninguém correu? Então ele foi lá, treinou, acreditou que ele ia ser o primeiro a correr. Foi lá e fez. Correu. E olha que coisa mais interessante. Até 1954, ninguém tinha corrido. O Roger Bannister foi lá, fez. No ano seguinte, viram que era possível e 37 também fizeram. Em 56, 2 anos depois, já tinham 300 correndo também. Bastou um ir lá, fazer e veio uma enxurrada atrás. Outra historiazinha rápida. Quem foi o campeão brasileiro de surf em 2014? Gabriel Medina, um brasileiro. Deixa eu fazer a pergunta. Quem foi o campeão brasileiro de surf em 2015? Outro brasileiro, Adriano de Souza. Olha que maravilha, o Brasil nunca tinha sido campeão mundial. 2014 foi um brasileiro. 2015 também. E mais, dos 4 primeiros colocados, 3 eram brasileiros. Bastou um ir lá e fazer que veio os outros atrás. O Adriano de Souza, inclusive, ele deu uma entrevista falando assim, ó, eu fiz a final com o Gabriel Medina e na água eu já falei, obrigado Medina, você me mostrou o caminho. Se não fosse você, eu não tinha conseguido. Olha que coisa legal. O Medina criou a referência de possibilidade e os brasileiros vieram atrás depois também fazendo. Você tem alguma dúvida que hoje, no país do futebol, tem um monte de meninos largando a bola de lado e se lançando com as pranchas ao mar, já convictos de que eu vou ser o próximo campeão mundial de surf? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque alguém já criou a referência de que um brasileiro pode sim ser campeão mundial. Então, preste muita atenção em algo que eu vou te dizer agora. Eu não sei o lugar que você veio, eu não sei os problemas que você está tendo, eu não sei quais as limitações que passam pela sua cabeça que você acha que tem. Mas uma coisa eu tenho certeza disso. Não tem nada que te impede que você seja a próxima referência de quebra dessa barreira do possível e do impossível aí na sua vida. E quando você for lá e quebrar essa barreira, vai acontecer algo maravilhoso. Você vai estabelecer uma referência não só para você, mas para diversas pessoas. Um monte de gente que você ama vai olhar para você e vai falar, olha, ele fez, ela fez. E guiados por você, inspirados por você, vão também quebrar essa barreira do possível e do impossível na vida deles. Olha que coisa maravilhosa. Então queria que você, nesse momento, olhasse para trás, para todos os problemas que você passou até aqui, toda a tua vida. Esquece os problemas, usa de aprendizado, absorve todos os aprendizados, mas eles não te limitam. Nada do seu passado limita o seu futuro. Olha, nesse momento, para os lados e veja se você está com as pessoas certas para te ajudar nessa caminhada, os amigos corretos, a tua família te apoiando. Nesse momento, olha para cima também, renova a sua fé, a sua esperança. E agora, você pode olhar para frente e dar aquele passo decisivo para você ir atrás dos seus sonhos e conquistar a sua aprovação inteligente, aquilo que você sempre sonhou. Conta comigo,
Conta com Nota 11. Nós estaremos sempre aqui para te ajudar. Será uma honra fazer parte desse processo. Um grande abraço. Se você gostou de tudo isso que a gente conversou hoje, fala com seus amigos, comenta aqui embaixo. E não esqueça que ainda falta 2 vídeos onde a gente vai ver como ter uma aprovação acelerada. Porque uma aprovação inteligente, eu tenho certeza que você já vai ter. E não esquece de me avisar, hein? Um beijo pra você, até a próxima!